Boa noite, boa noite. Seja bem-vinda. Estreia. Vou mais alguns minutinhos aí enquanto o pessoal chega. Boa noite, boa noite, boa noite. Quintou. Bem-vindos! Fala, vizinho! Boa noite! Yara, Amanda, Bianca, sejam todos bem-vindos! Olá, olá, olá. Boa noite. Enquanto o pessoal acaba de chegar, queria adiantar um pouquinho do tema de hoje. Falar a respeito do famoso encantamento, né? Como encantar clientes. Vou aproveitar para desligar a música aqui. Um tema tão pertinente, principalmente para quem se relaciona com clientes. Boa noite, Bianca. Um tema tão pertinente para quem se relaciona com cliente, para quem está no dia a dia, né, à frente aí, na lida. Apanha bastante, né? A gente apanha muito no dia a dia, mas também tem a parte boa, que é a parte do bom relacionamento que a gente tem com os nossos clientes. E a escolha desse tema surgiu, inclusive, por conta de uma das perguntas que surgiram ao longo das interações que a gente teve pelo perfil aí, né, com relação a perguntas, que as pessoas gostariam de saber. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre algumas dicas, algumas ideias de como aumentar, né, o encantamento, a palavra encantamento no sentido de fazer a relação com o seu cliente ser com maior valor percebido, ou seja, uma forma de você ampliar o relacionamento com o seu cliente, né? Não só um relacionamento completamente de negócio, mas também um relacionamento onde o cliente estabeleça uma confiança, estabeleça um vínculo com você, seja qual for a sua área de atuação, seja qual for o seu negócio. Como a gente disse, cliente é algo universal. Então a ideia é a gente abordar aqui alguns temas hoje para falar a respeito de algumas dicas, né, de como a gente pode trabalhar no dia a dia e o que eu tenho feito, né, nesses últimos 10 anos e o que tem funcionado na prática. Então, vamos começar aí já abordando esses temas. O tema é sugestivo e eu coloquei até a chamada para a arte da chamada com base na Disney. Não sei se vocês perceberam aí todo o contexto da arte, do convite dessa live voltado para a Disney. Por que a Disney? Por que eu escolhi esse estilo de comunicação, esse estilo de posicionamento? Porque o que a gente vai falar hoje também está muito presente num livro que eu li e gosto de ler sempre que eu posso. Sempre que eu tenho oportunidade, eu deixo ele, né, ali separadinho para poder pesquisar e ler novamente, que é este livro aqui. Ele deve estar ao contrário para vocês, não sei se dá para vocês verem, que é O Jeito Disney de Encantar Clientes. Esse livro ele é fantástico, excepcional, porque traz o bastidor, né, o dia a dia dos parques temáticos da Disney, toda a dinâmica sistemática que foi criada para que a experiência do cliente, para que a experiência do usuário, né, da pessoa que visita o parque seja excepcional. Então, em todos os pontos de contato do cliente com o parque em si, a interação do cliente, tudo é calculado, tudo é parametrizado e tudo é feito e planejado para que o cliente consiga ter uma percepção de valor muito maior. O que causa, né? Eu particularmente não tive oportunidade de ir para a Disney ainda, mas todas as pessoas que a gente ouve falar e que teve a oportunidade de ir até lá, seja em qual país for, porque me parece que todos
os países a regra é a mesma, é um padrão, é um sistema, é um jeito Disney de ser. A coisa que todo mundo fala é dessa magia, né? Seja criança, seja adulto, não importa. Existe uma magia por trás da visita ao parque. E isso também se deve muito ao fato dessas técnicas, esses métodos que foram criados para poder encantar os clientes. Então, já adiantando aí do porquê da ideia dessa arte, é exatamente com base nisso, que é um estilo Disney de agradar e de interagir com o cliente e tudo mais. Mas antes de a gente começar falando um pouquinho sobre as dicas e aprofundar um pouco mais, eu estou pincelando aqui sobre o livro, porque um livro é uma ótima recomendação de leitura, principalmente para quem atende clientes aí no dia a dia. Dá para a gente ter bastante profundidade e conhecimento nos métodos do parque. Eles trazem inclusive as nomenclaturas, DVC, matriz de interação e tudo mais para poder aplicar no dia a dia. Então acho que serve até de benchmarking para conseguir utilizar qualquer modelo de negócio e acaba trazendo ideia, né, para poder, enfim, replicar. Então é um livro muito bacana para se ler. Mas, dito isso, o livro acabou sendo uma pequena inspiração para essa live, né, para essa transmissão, para falar um pouquinho do estreitamento do relacionamento com o cliente. Só que antes de aprofundar, como eu comecei dizendo, eu queria só falar o contrário, né? Eu queria dizer qual é a forma de você não conseguir ter um vínculo verdadeiro, um vínculo sincero com o seu cliente, uma relação sincera, uma relação honesta e que traga percepção de valor. Se você quer matar e acabar com todas as dicas que eu vou dar aqui pra frente, basta você não gostar de pessoas. Se você não gosta, tá tudo bem, tá tudo certo. Se você não se interessa por pessoas, então você pode parar a live por aqui, porque ela não vai servir para você, porque tudo que eu disser a partir de agora só vai fazer sentido para quem tem disposição, disponibilidade, vontade de conhecer mais sobre o outro, de interagir com o outro e sair um pouco da zona de conforto do nosso ego, né? Porque muitas vezes a gente está muito pautado pro nosso eu, nossa famosa cortina do eu, a gente só enxerga o eu em tudo, para poder navegar um pouquinho e ir além, né? Poder participar e entrar dentro de um outro universo de outra pessoa. E essa outra pessoa, como eu sempre digo, é o nosso cliente. Então, se você não gosta de pessoas e não gosta de interação, não precisa ficar, pode sair. E agora, se você gosta, se você tem aptidão, habilidade, vontade, às vezes a pessoa pode ser tímida, né? Que é uma questão, às vezes, até incontrolável. Mas ela tem o desejo, tá excelente, pode continuar que o assunto é para você também. Então, partindo desse princípio, o que é importante a gente entender? O cliente, assim como nós, né, é um ser humano. A gente fala cliente para categorizar, né, dar uma palavra e chamar de alguma coisa bonita. Mas é uma pessoa, a gente está lidando com uma outra pessoa do outro lado. E quando a gente tem e demonstra, na verdade, interesse genuíno pelas pessoas, pelo outro, pela história do outro, pelo contexto do outro, naturalmente a gente vai criando vínculos, né? Vai criando relações mais profundas. Então o que eu vou falar aqui são dicas que podem parecer básicas, que podem parecer eventualmente corriqueiras. Poxa, precisava parar para falar disso? Sim, precisava. Porque muitas vezes o óbvio não é óbvio, e principalmente quando a gente lida com negócio. A gente tem um péssimo hábito de criar uma divisão muito grande, eu falo por mim também, tá? Criar uma divisão muito grande em relação ao relacionamento que a gente tem com as pessoas. Então, se eu estou lidando com o Rodrigo no trabalho é uma coisa, se eu estou lidando com o Rodrigo no negócio, na vida pessoal é outra. Quando, na verdade, é muito difícil e é uma linha muito tênue da gente separar quem sou eu, pessoa, né? Afinal, nós somos uma pessoa só e a gente muitas vezes se modela ou se modula, se assim pode dizer, em determinado contexto, em determinado cenário. Mas o nosso erro, número um, principalmente na dificuldade de estabelecer uma relação verdadeira, uma conexão verdadeira com o cliente, se dá por aí. Quando a gente coloca o cliente ali, ó, ele é o cliente. Então eu já naturalmente coloco, e psicologicamente, uma barreira, dizendo que o cliente é aquilo ali e tá tudo certo.
E é aquilo. Então eu já limitei a minha relação. Então a ideia, né, de estreitar o relacionamento serve inclusive não só para clientes, mas é para qualquer relacionamento que a gente estabeleça com qualquer pessoa. Como eu disse, né, na outra live, eu particularmente considero que é uma habilidade natural da minha parte. Eu sou uma pessoa que me considero altamente sociável e eu consigo estabelecer relacionamentos e conexões e aprofundá-los com muita facilidade com pessoas que muitas vezes eu nem vi, foi a primeira vez que eu conversei, mas existe também um porquê, né, por trás disso tudo que eu nunca havia pensado, e quando eu comecei a parar sistematicamente para analisar o que fazia diferença nessas relações, eu consegui chegar a essas dicas de hoje. Então, dito isso, a primeira informação importante que a gente tem que ter é considerar o cliente como uma pessoa. Então, tira o rótulo de cliente e considere e olhe como uma pessoa. E por ser uma pessoa, essa pessoa também tem família, essa pessoa também trabalha, essa pessoa tem sonhos, essa pessoa tem aspirações, essa pessoa tem frustrações, medos, e uma série de outras emoções e situações do cotidiano que nós também vivenciamos no nosso dia a dia. Então, olhar para o outro com um olhar de igualdade já começa a facilitar o nosso estreitamento dessa relação, porque eu já não coloco o outro numa redoma ou num espaço onde ele é intocável ou onde eu sou intocável e não permito que você entre. Então, dito isso, também é importante para a gente começar a ouvir mais e prestar mais atenção em alguns sinais, como por exemplo, quando a gente se relaciona com um cliente, quando a gente conhece um cliente, eu falo mais geralmente na primeira oportunidade de contato, porque à medida que a gente vai convivendo, a gente acaba naturalmente aprofundando ou não. Muitas vezes existem relações que são mais difíceis, naturalmente, mas geralmente no primeiro contato existe aquela barreira meio comercial, social, que, né, eu não sei quem é você não sabe quem sou eu, então naturalmente a gente fica com receio. Então, para quebrar já logo de cara essa barreira que existe logo no começo, a gente costuma falar, e eu falo isso porque eu me atento o tempo inteiro para não falar isso, a gente costuma falar com as pessoas e cumprimentar as pessoas dizendo: oi, tudo bem? E a pessoa responde: tudo, e você? Ou bem, e você? Esse tipo de interação ficou muito batida, porque é uma coisa quase que natural e automática. A gente pergunta isso o tempo inteiro: oi, tudo bem? Como vocês? Oi, tudo bem? A pessoa: bem, e você? E daí a gente iniciou o assunto. Eu tento o tempo inteiro, quando eu vou iniciar uma conversa, mudar essa pergunta para não oi, tudo bem. Eu pergunto: oi, como você tá? É uma diferença sutil, é uma diferença pequena, mas quando você pergunta como você está, é diferente do tudo bem, só tudo bem. O você está implica numa pergunta muito mais ampla. E é isso que eu gosto de trazer, na verdade. Porque quando você pergunta como você está, a pessoa pode estar várias coisas. Ela pode estar bem, ela pode estar mal, ela pode estar cansada, ela pode estar disposta, entusiasmada, feliz, triste. Então a gama de respostas, a gama de interação é muito maior. E geralmente quando a gente faz uma pergunta dessa, naturalmente a pessoa tende a se posicionar de forma ampla. Puxa, nossa, tá corrido. Nossa, tô cansado. Nossa, tá calor, tá muito quente aqui, tá difícil trabalhar. Enfim, isso acaba criando uma abertura, um espaço para que o papo flua mais. Então eu gosto sempre de usar essa pergunta do como você está, e não oi, tudo bem apenas. Sempre que eu tenho oportunidade, que eu estou consciente disso no relacionamento, eu pergunto como você está. Isso facilita a interação inicial. E dito isso, pós, né, essas saudações aí iniciais de relacionamento, são coisas triviais quando a gente vai conversar com alguém, eu fico prestando muita atenção em tudo que a pessoa fala. Em que sentido? Eu presto atenção em como ela se comporta, o que ela fala que ela gosta, o que ela fala que ela não gosta, principalmente.
Se ela tem uma relação muito forte familiar, porque é presente na conversa assuntos de filhos, de marido, de esposa. Voltei, pessoal. A internet. Não sou eu. É a internet. Caiu todo mundo. Então eu estava dizendo que eu sempre presto atenção, eu fico muito ligado a todos os detalhes que a pessoa está falando. E é um hábito também meu, desde sempre. Quando a pessoa está falando, para não interromper e não ficar sendo, né, invasivo, incisivo, eu geralmente anoto detalhes importantes. Quando eu percebo que existe uma frequência ou recorrência de um determinado assunto, ou que a pessoa fala muito do filho, muito do marido, muito do cachorro, muito do gato, eu tento sempre anotar isso em algum lugar. Tem uma agenda minha, é engraçado, faz uma agenda, não, era um caderno que eu costumo ir nas reuniões e gosto muito de anotar, né, tudo que eu estou falando, todos os itens. E nesse caderno sempre tinha o nome da pessoa, e eu ia anotando com cuidado, assim, as nuances da conversa. Então, possui um filho, tem 2 filhas. Então, é importante você prestar atenção, e eu estou falando que eu faço isso como um exercício. Por que eu anoto? Porque eu não confio na minha mente, no meu cérebro. A gente está sempre sobrecarregado de informações e muitas vezes esquece e deixa passar a informação e não se atenta naquilo que é importante. Então, sempre que eu estou conversando com a pessoa que eu tenho a oportunidade, ou eu anoto no meu caderno, ou no meu, onde eu tiver uma agenda para anotar, ou eu tô no bloco de notas, ou no meu WhatsApp, no meu grupo, comigo sozinho, porque eu tenho um grupo chamado Não Esquecer. Todo assunto importante, relevante, quando eu não tenho poder de caneta e papel na mão, eu coloco nesse grupo para eu poder anotar as informações que são relevantes. Por que eu faço isso? Parece até meio neurótico, mas por que eu faço isso? Por que eu exercito fazer essa atividade, essa tarefa? Porque mais pra frente, à medida que eu vou conversando com o cliente, vou tendo a oportunidade de estabelecer um relacionamento maior, mais amplo, né? Muitas vezes acaba sendo recorrente, eu gosto de trazer e de perguntar, que é a segunda dica que eu queria falar para vocês, com relação à vida da pessoa. Primeiro a gente pergunta como ela está, entende como ela está, anota os pontos importantes, mas depois eu gosto de trazer as perguntas, tipo, e a Maria? E o seu filho, o Vitor, como é que ele está? Tá tudo bem com ele? Tá tudo certo? Você comentou outro dia que queria viajar. Então, notem que detalhes, são detalhes pequenos, importantes de uma conversa, demonstram o que para a pessoa? Isso a gente pode inverter o papel, tá? Pode ser, inclusive, com a gente mesmo. O que acontece quando a gente inverte? Quando alguém demonstra, quando alguém conversa com a gente num nível de informação pessoal, claro, não invasiva, não estou falando para você fazer uma entrevista ali, olha, qual que é o nome do seu endereço, o nome do marido, não é isso. Mas em oportunidades da conversa, em momentos onde você tem a conversa acontecendo, é importante você ter esses detalhes, porque quando você conversa, você traz de volta essas perguntas, você demonstra naturalmente isso, sem perceber uma coisa inconsciente, você demonstra apreço, respeito pela história do outro, da mesma forma como a gente gostaria. Se alguém que eu conheci, poxa, pergunta como está minha mãe, porque outro dia eu comentei que minha mãe não estava bem, estava hospitalizada, ou minha filha, aconteceu tal coisa, eu levei na escola. Então, esse tipo de interação cria um item, ou desperta, na verdade, um item, um gatilho mental, na verdade, chamado de reciprocidade, que é o quê? A gente se sente naturalmente com vontade de devolver, de retribuir para as pessoas aquilo que elas nos fazem, que a gente percebe valor, ou que foi feito de coração, ou que foi feito com boa intenção, ou que de alguma forma a gente perceba uma boa intenção. Acho que a palavra seria essa. Então, naturalmente, até como diz, né? Fala que a gentileza gera gentileza. Por quê? Quando você é educado, quando você é cortês, quando você é preocupado com a vida do outro, né? Não preocupado no sentido de fofoca, mas preocupado genuinamente com as situações que foram colocadas, você naturalmente cria na pessoa essa sensação de reciprocidade. Poxa, a pessoa está se preocupando comigo. Então, se sente naturalmente à vontade, mais aberta e mais disponível no relacionamento contigo. Existe uma confiança maior. Então, por mais, né, não parecer que é só uma técnica, mas existe uma razão psicológica por trás disso, que a gente demonstra apreço.
E é uma coisa que eu tento fazer todos os dias, com todas as pessoas que eu me relaciono, com todas as pessoas que eu converso, que eu tenho oportunidade, não só clientes. Eu tento muitas vezes guardar isso na memória, quando não é, obviamente, voltado para trabalho, mas exercito depois a pergunta. Mas é importante ter isso, essa troca natural, essa troca genuína de preocupação, de cuidado, de zelo, de pergunta. Isso cria uma atmosfera melhor. E eu, inclusive, gosto também quando alguém me pergunta como eu estou, como eu estou me sentindo, como estão as coisas que eu falei que estavam em andamento. Então, é natural, da nossa natureza humana, gostar de ser bem tratado, de ser bem cuidado. E notem que eu não estou falando só apenas de educação, estou falando da preocupação genuína, né? Que é um ponto importantíssimo. Outra coisa, ainda caminhando dentro desse interesse pelo outro, por isso que eu disse no começo da live, se você não gosta de pessoas, se você não tem interesse pelas pessoas, não adianta nem continuar, porque o assunto ele deriva, né, desse ponto, que é ter interesse pelos outros, demonstrar interesse pelos outros. É com relação às datas importantes. Quando a gente fala datas importantes, entenda-se datas importantes para o cliente, para a pessoa, né? Assim como nós temos nossas datas importantes. Eu tenho comigo, pessoalmente falando, a concepção de que uma data extremamente importante, relevante na vida das pessoas e na minha, inclusive, é o dia que a gente nasceu. Então, por mais que eu não tenha um vínculo, uma relação às vezes muito estreita, muito grande, saber disso, lembrar disso, parabenizar a pessoa, ou lembrar do aniversário dela, ou fazer qualquer tipo de ação que valorize a data, né, que é importante para ela, é algo que eu tento fazer o tempo inteiro, porque eu também gosto quando as pessoas se lembram. Então, de novo, a reciprocidade. Quando a gente deseja, está ficando tão banal isso hoje, né, de parabenizar as pessoas, de ser uma coisa muito mais comercial do que verdadeira. O que eu tento fazer? Sempre que eu posso, e eu tenho oportunidade, eu tento estar presente, se óbvio for convidado, é uma coisa que eu tenho comigo, acho que a data de aniversário é uma coisa importantíssima, ou tentar falar com a pessoa privado, não geralmente em grupo, né? A gente brinca às vezes em grupo, tem muita gente falando, a gente copia, cola e joga todo mundo parabéns, nanana. Eu tento, né, fazer isso o tempo inteiro, de chamar a pessoa no particular e ser original na mensagem, ser verdadeiro e genuíno naquilo que eu estou falando, porque tá vindo do meu coração, eu quero que a pessoa saiba o que eu estou sentindo e que eu desejo para ela é verdadeiro. Então não adianta eu pegar e copiar e colar, porque não vai ser verdadeiro. Então eu tento tomar esse cuidado de sempre ser muito original nessa data, porque é uma data extremamente importante para as pessoas, assim como é para mim, imagino que seja para vocês também que estão acompanhando. E com base no aniversário, também existem outras datas importantes. De repente a pessoa comentou, o cliente comentou que existe uma data, sei lá, histórica, aniversário de empresa, faz, sei lá, 20 anos que eu estou aqui. Então percebam que de tudo que eu estou falando aqui, o encantamento, ele ainda está no âmbito do comportamento. A gente não falou aqui ainda de questão monetária, a gente não falou aqui de presente, a gente não falou aqui de dar nada em troca. A gente está falando apenas de comportamento, de conduta, que é grátis, custa R$0, 0,0 reais. É apenas a força da vontade. Então, tudo isso serve de base para que o relacionamento perpetue e principalmente seja percebido pelo cliente, como eu disse, com valor, porque a gente quer ter do lado, a gente quer ter perto e próximo pessoas que são boas com a gente, que demonstram interesse genuíno. A gente não quer estar com pessoas que às vezes só falam por interesse, ou que muitas vezes se aproximam, mas você percebe que é uma coisa muito mais comercialzona do que verdadeira. Então, você criando uma relação assim, naturalmente você começa a entrar, você sai da superfície, do raso, e começa a aprofundar. E à medida que você vai se relacionando com o seu cliente, naturalmente você vai participando, e ele também da sua vida, de outras situações, de outros momentos que vão sendo compartilhados naturalmente. E aí, quando chega nesse ponto, nesse patamar, a relação já está muito bem solidificada.
dificilmente vai ser um relacionamento que você vai ser rompido bruscamente ou que alguma terceira pessoa possa interferir e criando algum tipo de juízo de valor a seu respeito e interferindo nisso, porque o cliente conhece, né? Ele sabe quem é você, você sabe quem é o cliente, então existe um vínculo muito forte. Isso conta muito, gente, para a questão da retenção. Quantas vezes, em quantos negócios, em quantas empresas, quando a gente tem um ponto de contato, quando a gente tem uma pessoa de confiança com a qual a gente tem um vínculo, quantas vezes a gente está pela pessoa e não pelo negócio? Alguém de vocês é assim? Eu, pelo menos, sou. Alguém é dessa forma? Geralmente se apega na pessoa e não necessariamente no negócio. E, inclusive, eu digo mais, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, a vida é assim, trocam de negócio, de empresa. E a base de clientes muitas vezes acompanha exatamente porque existe um vínculo, existe um relacionamento com a pessoa, não é com o negócio apenas. Então foram pessoas que conseguiram construir relações verdadeiras, relações sólidas. O Fábio está dizendo que sim. Então é isso, a gente acaba se apegando às pessoas, a gente se torna referência para as pessoas e a gente tem outras pessoas que são referências nas empresas que a gente confia. Notem que sempre é sobre pessoas, né? E nunca sobre números e negócios apenas, são sempre sobre as pessoas. E é com base nisso que a gente consegue estabelecer um relacionamento de confiança. E aí, para ajudar também a fomentar e estreitar cada vez mais o relacionamento, eu tento praticar uma outra coisa que essa é delicada de dizer, tá? E de interpretar. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Quando a gente reconhece uma pessoa, que ela tem uma capacidade, que ela tem uma habilidade, que ela tem uma competência, que ela tem um diferencial em alguma coisa, a gente naturalmente se sente com vontade de elogiar, certo? A gente sente vontade de elogiar, a gente sente vontade de reconhecer. Só que a gente tem que tomar cuidado para que esse elogio, dependendo da situação ou do contexto, não pareça algo forçado. Então, quando eu digo que eu fico me esforçando para tomar cuidado, sempre quando eu vou tentar elogiar, reconhecer alguma situação, eu tento ser o mais genuíno possível. É uma coisa que de verdade eu acho que tem valor. Inclusive, quem me conhece sabe que eu não consigo disfarçar. Meu rosto, a minha conduta, quando eu estou incomodado com algo, é natural. Da mesma forma, quando eu estou entusiasmado e eu acho legal, poxa, eu me expresso muito. Então eu tomo cuidado de tentar ser o mais genuíno, o mais verdadeiro possível na hora de fazer um reconhecimento. Por que eu estou falando isso? De novo, vamos virar o jogo, vamos pensar como a gente, né? Nós mesmos. A gente adora que as pessoas, que a sociedade, de forma geral, é uma coisa até, de novo, humana. A gente faz as coisas e a gente gosta, muitas vezes, de ser reconhecido por aquilo que a gente faz, né? Eu não estou falando que a gente precisa ser reconhecido como o maioral ou a pessoa que domina 100% aquilo. Não é isso. Mas, inclusive, reconhecer o próprio progresso. Porque, muitas vezes, a gente sai de um ponto A para um ponto B, né? E reconhecer isso, reconhecer essa evolução é importante. Então, todos nós gostamos de ser reconhecidos, da mesma forma que nosso cliente, que também é uma pessoa, gosta de ser reconhecida. Então, elogios sinceros, elogios genuínos, que não soem como falsidade, que não soem como puxa-saquismo, facilitam muito também a questão desse estreitamento da relação. Por quê? De novo, você está criando o tempo inteiro gatilhos naturais, óbvio, né? Gatilhos que criam reciprocidade, a pessoa se sente bem ao seu lado, a pessoa se sente com vontade de retribuir tudo aquilo que você faz. Então isso também estabelece um relacionamento mais forte, mais sólido, né? Mais perene, com mais durabilidade e tudo mais. E outra coisa que é muito legal também, que funciona muito na prática, no dia a dia, e aí a gente pode ter dois casos, né? A gente pode ter pessoas que estão assistindo esse vídeo e possuem orçamento, famoso budget na empresa, que permite a regalia, ou
pessoas que não têm orçamento nenhum, são empreendedores ou, enfim, a empresa não oferece, mas que podem e têm vontade de fazer o quê? Que é se aproximar. Então, pensem que é quase que um funil tudo que eu estou falando. A gente foi lá do primeiro contato, estabeleceu uma relação de confiança verdadeira, demonstrou interesse pela pessoa, fez um acompanhamento com ela o tempo inteiro dos assuntos que são importantes para ela, dos assuntos que são relevantes para ela, lembrou das datas importantes dessa pessoa. Então, a gente já foi chegando, né, meio que quase que num funil, se a gente pode dizer assim. O pessoal da área comercial gosta de chamar de pipeline. Um funil onde o relacionamento vai ficando cada vez mais estreito. E aí, para você conseguir selar isso e talvez, se necessário, nem sempre é necessário, porque às vezes a pessoa já conseguiu sentir determinada confiança em você, provocar algum tipo de bate-papo fora do contexto de negócio, fora do contexto de trabalho, fora do contexto de comercial, de negociação. Um café, por exemplo, tentar agendar com a pessoa um café. Poxa, fulano, nossa, faz tempo que a gente não se vê, vamos tomar um café? Eu vou passar tal dia ou tal horário aí perto. Quero saber como é que você tá. E de verdade, demonstração genuína, de querer saber mesmo como a pessoa tá, como ela tá se sentindo, o que ela tem passado, deixando de lado a questão apenas do negócio, do trabalho, enfim, né, se preocupando verdadeiramente. Ou se não puder ser um café, eventualmente um almoço. Então, poxa, a gente pode almoçar essa semana, como é que você está de horário? Eu vou ter uma agenda livre, queria muito te ver, faz tempo que a gente não se fala. E usar esse momento, aproveitar desse momento para descompressão total e real. Falar de outros assuntos, falar de outras coisas que não necessariamente voltadas para o seu negócio ou para a sua relação comercial com o cliente, mas que gerem também, de novo, um universo maior de relacionamento. Perceba que a gente sai daquela coisa chata de ficar só falando de negócio, de trabalho, aquela coisa meio que... Desculpa falar isso, me perdoem quem é da área comercial, quem é vendedor, mas existe aquele jargão das pessoas que consideram o vendedor uma pessoa chata. Então, tentar sair disso. Poxa, não ter essa imagem. Demonstrar ser uma pessoa comum, uma pessoa também com fragilidades, vulnerabilidades, uma pessoa que também acorda às vezes atrasado, uma pessoa que também tem problema familiar. Então, esse tipo de relacionamento extra, fora do trabalho, e de novo, diga-se, né, e abre aspas aí, coloca uma vírgula, um parênteses que vocês preferirem, se a empresa, se o seu negócio permitir. Tem muitas empresas, inclusive, que por conta de compliance, alguma coisa assim, são mais restritas, acabam sendo mais chatas por questão de conflito de interesse. Mas o que eu estou falando aqui não é nada extremamente comercial, é uma coisa de demonstração genuína de interesse. Então, poder marcar um café, e se você não puder pagar, porque a empresa não te permite, não te dá esse tipo de recurso para trabalhar com seus clientes, que você um dia convide a pessoa para fazer, sei lá, um happy hour. Poxa, vamos para tal lugar, bater um papo, quero saber como é que você tá, como é que estão as coisas. Esse tipo de vínculo, esse tipo de relacionamento, de novo, falando do funil, né, lá do primeiro contato até para frente, você vai estreitando cada vez mais, você vai criando meio que um looping de informações. Looping, não sei, de informações. Por quê? Você teve uma informação inicial no começo, de repente você começa a conviver, naturalmente a pessoa começa a vir, né, como eu disse, ele vai se retroalimentando. Você falando de você, a pessoa falando da pessoa, e você passa a ter outros assuntos, outras veredas, né, de assuntos para conversar, que não seja só o negócio. Então você demonstra que a pessoa também é importante, você se sente importante para a pessoa querer saber de você. Então isso facilita muito, estreita muito o relacionamento. A Maísa colocou aqui, legal, Maísa, que é realmente importante demonstrar que se importa com o outro. Legal, é isso mesmo. Relações humanas, né? Relações humanizadas, que é uma coisa que eu gosto de falar bastante, que é exatamente deixar o cliente no centro, mas o cliente enquanto pessoa, o cliente enquanto ser humano. A gente não está lidando com máquina. E eu estava ouvindo, inclusive, essa semana um podcast, não sei se vocês conhecem o Bruno Perini, Malu Perini, enfim, são super famosos, são do Grupo Primo, lá trabalham com o Thiago Nigro, e eles têm o podcast dos sócios. E estavam falando sobre a nova economia, sobre a transformação digital, o mundo todo, né, voltado para isso.
E eles falaram uma coisa importante, assim, que eu nunca tinha parado para pensar desse lado, voltando a falar da humanização, que a Maísa colocou aqui, que é com relação o quanto a tecnologia, o quanto a mudança social que a gente vem passando, e tecnológica principalmente, que é uma quarta revolução, literalmente, a questão da internet, a questão da agilidade, enfim, traz a reflexão da humanização de novo, que eu não tinha pensado nisso, que é, poxa, a gente passou tanto tempo lá atrás, né, desde os primórdios, quando a gente estava na Idade Média, na Idade das Cavernas, que a gente precisava se preocupar com uma série de coisas, tô com fome, preciso correr atrás da comida, etc. Hoje em dia a gente recebe as coisas na mão. Você tem o iFood, você tem o Uber, você tem uma série de outras tecnologias aí presentes que facilitam o nosso dia para quê? Qual que é o pensamento filosófico a respeito dessa tecnologia, essa mudança toda? É exatamente a gente poder se humanizar. É sobrar tempo. A gente ter tempo, não precisar me perder tempo com o que eu perdia antes, para que eu possa ser humano, né? Para que eu possa exercer minha humanidade com as outras pessoas, para que eu tenha tempo para lidar com a minha família, para que eu tenha tempo para lidar com o meu relacionamento amoroso, para que eu tenha tempo para lidar com os meus amigos. Por quê? A facilidade vai vir para facilitar a nossa vida, literalmente, né? Fica redundante, mas é isso. A tecnologia fazendo essa transformação para que a gente se perceba. Então, sempre é sobre pessoas, sempre será sobre pessoas. E eu ouso dizer, isso aqui, não sou cientista, não tenho patente para nenhuma afirmação, é uma questão apenas de senso comum e percepção empírica, que por mais inovador e transformacional que seja a tecnologia para o mundo, a gente ainda vai sempre ser humano. E a gente vai cada vez mais ser convidado, diga-se de passagem, a pandemia, foi um episódio recente que todo mundo passou e puxou o freio de mão à força, todo mundo brecou e bateu a cara no vidro, porque a gente estava tão acostumado no automatismo que de repente a gente precisou parar e olhar para o marido, para a esposa, para o filho, para a doença, para si, para a preocupação mental, para a saúde psíquica. Então a gente está sempre sendo convidado a ser humano de novo. Então, desculpa eu ser muito incisivo nessa pauta, mas é que eu acredito que, de fato, as pessoas são um ponto de importância no mundo e é sempre a minha defesa, vai ser sempre a favor das pessoas. Dito tudo isso, obrigado, Maísa, pela sua colocação e pela ajuda aí no tema. A gente já se aproximando aqui do fim, a proposta que eu queria falar a respeito desse assunto é que, com todas essas dicas, essas técnicas que podem parecer técnicas negociais, mas não são. Eu estou falando técnicas mesmo comportamentais, de demonstração e de empatia real e de desejo real de participar e de estar ativo na vida das outras pessoas e fazer com que as relações sejam verdadeiras, transparentes, éticas, enfim, com todos os adjetivos de qualidade e adjetivos bons que a gente pode categorizar a relação humana. Então, transformar essa relação com o cliente, né, tirar o cliente, como eu disse, dessa redoma, dessa proteção de que ele é só um cliente, eu estou chamando ele de cliente, esquecendo que ele é uma pessoa, e trazer ele para perto. Esse cliente é uma pessoa, assim como eu, e eu vou tentar quebrar essa barreira aqui, humana, e vou também me relacionar com essa pessoa de forma genuína. E ouso dizer para vocês também que nessa minha estrada aí de mais de 10 anos com a área de clientes, existem relações que são difíceis? Existem. Não estou falando que vai ser perfeito, que vai ser tudo ok, mil maravilhas. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que existem formas de a gente tentar estreitar. Mas o que eu tenho percebido com o tempo, e com todo esse tempo, é que esse tipo de conduta cria de fato um estreitamento muito grande nas relações, e eu tenho orgulho de dizer que por onde eu passo, com as pessoas que eu convivo, dificilmente, eu espero que se alguém me ver falando isso, ratifique, não fale o contrário, dificilmente eu tenho relações ruins. Mesmo aquelas que são mais complexas e mais difíceis, eu tento transformar elas através desses exercícios que eu faço, que eu comentei com vocês, para que se torne uma relação melhor, uma relação saudável, sem ser disfuncional, né? Então,
são as coisas que eu sigo no dia a dia e eu aprendi lendo livros, aprendi na prática também, apanhando muito, mas que fazem sentido. E, inclusive, mais pra frente no nosso curso vai ter um módulo, inclusive, que fala sobre marketing de relacionamento, né? O marketing de experiência, onde a gente, de fato, coloca o cliente no centro da experiência, assim como eu falei para vocês a respeito do livro da Disney, né, que se preocupa completamente em ter o cliente no centro e fazer toda uma experiência voltada para ele. Então, exercitar isso, trazer algumas ideias, alguns insights no curso de como aplicar isso no dia a dia, seja, de novo, qual for seu modelo de negócio, seja qual for a situação, a área que você atua, se você é funcionário de uma empresa, se você é empreendedor, se você é profissional liberal, médico, advogado, enfim, qualquer que seja o contexto que você estiver inserido, o curso vai ensinar isso também com relação à experiência, ao marketing de relacionamento, situações onde você pode estreitar e facilitar a percepção, principalmente agora voltando para o tema de negócios, a percepção de valor por parte do cliente, né? Voltando de novo um passo atrás, o que eu disse na outra live sobre gestão estratégica de clientes é também um dos pilares. Por quê? Como eu estou dizendo, né? A própria Disney tem toda uma metodologia, uma sistemática para conseguir transformar a experiência do cliente em algo fenomenal, para que exista fidelização, para que exista percepção de grandeza, seja promotor da marca, uma série de outras coisas. Então, se grandes players, se grandes empresas fazem isso, por que nós não podemos aplicar isso no nosso dia a dia, nos nossos negócios, né? Sejam eles do tamanho que for, do porte que for, porque a única coisa que a gente tem em comum, em todas as situações, em todos os contextos, é o cliente. É o denominador comum de qualquer contexto do que a gente está falando, de qualquer porte, segmento, enfim. O cliente sempre existe, o cliente sempre deseja e anseia, nós, enquanto clientes, também desejamos e a gente anseia muitas vezes a ter experiências fantásticas, experiências surpreendentes. Então, muito disso a gente vai falar com detalhe também no curso. E eu gostaria de agradecer vocês que ficaram, vocês que acompanharam. Sei que muitas vezes é corrido na quinta-feira, mas é um assunto importante que eu queria trazer para vocês, falar um pouquinho a respeito. E caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar, de novo, reforço que os canais estão abertos, estão disponíveis para você interagir, né? E, enfim, sugerir, inclusive, em breve eu vou soltar, não soltei ainda, em breve eu vou soltar também, já dando um spoiler aqui, vou soltar uma pesquisa. Eu estou montando, na verdade, um projeto, uma pesquisa, e eu quero fazer sistematicamente mesmo, com metodologia de pesquisa, com relação à percepção de dúvidas e aquilo que se espera para o atendimento ao cliente, né? O que as pessoas esperam. Mas isso vai sair em breve, não é agora, está aqui na fase final de formatação. E eu gostaria de convidá-los também, assim que estiver disponível, que vocês participem. E como diriam os Beatles, que esse vai ser o slogan da minha pesquisa, como diriam os Beatles, help. Eu vou pedir ajuda para vocês, porque eu acho que quanto mais informações compartilhadas e de forma colaborativa, muito mais facilita para o nosso crescimento, entendimento, e a gente cresce e se desenvolve. Então, eu vou ficando por aqui. 45 minutinhos aí de live, tirando a interrupção da queda de internet, né, que a gente está sujeito, a gente não tem controle. Mas agradeço a presença de todos vocês. Fico muito feliz quem esteve aqui o tempo inteiro, aprendendo um pouco mais, dando um pouco mais de informação a respeito de clientes. E se você quiser saber mais e mais e mais sobre clientes, continue acompanhando a gente aqui no canal, no YouTube. Na verdade que esse vídeo vai para o YouTube também, e no Instagram, e no Facebook. A ideia é que a gente tenha multiplataformas de conteúdos aí para as pessoas consumirem. Eu agradeço vocês, obrigado mesmo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, tchau. Boa quinta. Quintou. Quem for tomar uma, que tome. Quem for ficar em casa, curtindo a família, também que fique. Um abraço.